Como é bom estar perto de Deus. Nós temos que ansiar pela presença de Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Amém? E para podermos estar perto dele, temos que adorar em espírito e em verdade, e principalmente ouvindo a Tua palavra. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver aqui 1 Samuel capítulo 9. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus maravilhoso. Como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós nem podemos imaginar. Se estamos aqui é pela vontade de Deus, é pela glória de Deus. Amém. 1 Samuel capítulo 9. Aleluia. Deus seja louvado, glorificado o nosso eterno Deus, o nosso glorioso e maravilhoso Deus. Amém. Saul procura as jumentas perdidas. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora consigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim, e dali passaram a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, é um homem honrado, e tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos agora lá, quem sabe nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: boa ideia, então vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Versículo 15. Porque o Senhor revelaria isto aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo.
E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao altar do monte e come hoje comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração eu te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus, tudo o que Ele faz em nossas vidas tem um propósito. Nada do que acontece é por acaso. Deus, Ele tem propósitos para cada um de nós. Basta nós estarmos atentos ao que Ele quer de nós. Então aqui o povo de Israel, eles tinham juízes. Era constituído de juízes que ajudavam a julgar as causas. Então eles chegaram um dia para o profeta Samuel. Samuel aqui era o juiz. Eles chegaram ao profeta Samuel e disseram: queremos um rei. Nós queremos um rei, queremos ser igual às outras nações. E Samuel, quando ouviu isso, não se agradou. Ficou muito triste. Porque ele que estava ali, em nome de Deus. Então, quando Deus queria falar, ele usava do profeta, ele falava ao profeta, e o profeta passava as orientações ao povo. Só que eles não estavam contentes com essa situação, eles queriam um rei. Aí Samuel foi falar com Deus. E aí Deus disse, o Senhor Deus disse a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então Samuel achou que estava sendo rejeitado pelo povo. Então, na realidade, eles não estavam rejeitando ao profeta, ao Samuel, eles rejeitavam a Deus. Porque se o profeta é usado por Deus para falar as coisas, para orientar, então se eles não concordam, eles não estão rejeitando aquele que falou, eles estão rejeitando o próprio Deus. Então, quando um pastor fala, quando o pastor prega, quando o profeta fala, e a pessoa não ouve, não quer obedecer, ele não está fazendo isso contra o pastor, ele está fazendo contra o próprio Deus. Então o Senhor aqui já sabia, já estava esperando por isso. E aí Deus falou para ele: então faça como eles estão pedindo, explica que se eles tiverem um rei, então eles vão ter que dar tudo que eles têm, vão ter que dividir com o rei, as filhas, os filhos vão ter que servir no exército, eles vão ter que dar o dízimo de tudo que eles têm, que eles têm que dividir com o rei. Então eles achavam assim, que se tivesse um rei, eles não precisam mais dar satisfação para Deus, eles podem fazer o que quiserem, mas não era nada disso. E Deus aceitou o que eles queriam. Deus acatou o que Israel queria e pediu para que Samuel fosse lá e comentasse, explicasse
explicasse para eles como era para ser feito. E foi quando Deus resolveu escolher o rei. E aí foi quando Saul, que era filho de Quis, o seu pai disse para que ele fosse procurar as jumentas. Então era muito comum eles terem as jumentas, cavalos, gados, ovelhas. Então eles tinham muitos bens. E algumas jumentas haviam fugido, tinham escapado ali de onde ele ficava. E ali o pai de Saul pediu para que ele fosse atrás. Então, muitas vezes acontecem umas perdas em nossas vidas. Tem coisas que a gente perde e a gente pensa que é o inimigo, que é o diabo que está atrapalhando. Então, muitas vezes, algumas perdas que nós tivemos e que nós temos, é o próprio Deus que faz com que aconteça aquilo para algum propósito. Então, às vezes a pessoa está tão bem, está acontecendo, parece que está tudo maravilhosamente bem. Aí a pessoa está trabalhando certinho, tem seu emprego, seu salário, e de repente ela perde o emprego. Então, tudo é para a honra e glória de Deus. Em tudo Deus tem um propósito. Nada do que acontece em nossas vidas é por acaso. Então, aconteceu aqui que essas jumentas sumiram e o pai pediu para que Saul fosse atrás. Então ele tomou um moço ali, um dos jovens que ajudavam ali, e eles foram atrás. E eles iam num lugar, não achavam, iam em outro, não achavam. Eles chegaram em 5 lugares e não acharam as jumentas. Então muitas vezes a gente pensa que vai fazer as coisas, estamos sozinhos. Deus sempre está conosco. Ele nunca nos abandonou. Então aqui, Saul não estava sozinho. Em primeiro lugar, Deus estava com ele, porque era Deus que estava guiando para que ele fosse no lugar que Deus já tinha marcado. E então aqui um rapaz estava indo com ele. Então tinha um ajudante. Então eles estavam lá procurando, ia num lugar e no outro. Aí chegou uma hora que Saul pegou e falou assim: olha, eu acho melhor a gente voltar porque não está dando certo. A gente já está aqui, já faz um tempão, vários dias, e nós não achamos. É melhor a gente voltar porque meu pai já vai ficar preocupado com a gente, Então aqui as jumentas, elas representam os nossos problemas. Muitas vezes temos nossos problemas, crises, as frustrações, temos as nossas perdas. Então aqui, essas jumentas que sumiram, que desapareceram, tinham um propósito, que foi o próprio Deus que tinha feito isso, para que Saul saísse de onde ele estava para ir onde queria, que Deus já tinha decretado para ele. Então a gente está aqui, nós vemos a situação do agora, do que está acontecendo. Muitas vezes estamos, parece que sem saída, não sabemos o que fazer, parece sem solução. Só que Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já está a par de tudo isso. Deus já está vendo como que está essa situação. E Ele não nos abandonou. É Ele que está pondo a mão nessa situação que você está passando, nesse problema, nessa enfermidade. Muitas vezes até desesperado, não sei poder fazer alguma coisa de mãos atadas. Aí é que nós pedimos o socorro. Temos que pedir o socorro para a pessoa certa. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente. Glória a Deus. Deus é presente. Desde que nós também estejamos na presença de Deus, temos que estar a todo momento
na presença de Deus. E Ele muitas vezes vai tirar a gente da zona de conforto, da onde você está. Parece que Ele fala: ah, não, tá bom aqui, não preciso fazer mais nada. Deus vai tirar você daquela zona de conforto para te dar algo melhor. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Amém. Se você crê, Glória a Deus. se você confia, se você tem fé, Deus vai fazer. Porque Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Não acabou. O que Deus iniciou na sua vida, Ele vai continuar a fazer. Porque Deus sempre faz o melhor. Deus tem coisas grandes para nós. A vitória será grande, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa perda aqui serviu para conduzir Saul para um propósito. Então Saul saiu de onde ele estava, precisou ficar andando de várias cidades para procurar essas jumentas. As jumentas, elas eram muito usadas naquela época. Elas eram valiosas, elas tinham um preço grande. Então, quem tem um animal, quem tem boi, por exemplo, sabe que não é barato. Ovelha é um preço, bezerro é um preço, boi, touro é um preço, vaca é outro preço. Então, aqui ele tinha as jumentas, que era muito valiosa. E aí, Saul, ele estava focado ali naquela perda que ele teve. Ele estava focado ali em achar as jumentas. Mas, como Deus sempre põe alguém na sua vida para te ajudar, para te socorrer, para te dar força e ânimo, então esse moço que estava com ele falou. Porque Saul aqui já estava desanimado. Falou assim: é melhor a gente voltar, porque a gente não está achando, já acabou o pão aqui, os nossos suprimentos que nós tínhamos aqui para a gente comer, não tem mais, acabou. Então melhor a gente voltar antes que meu pai se preocupe. Mas só que esse moço que estava com ele disse: eis que há na cidade um homem de Deus, é um homem honrado, e tudo quanto ele diz sucede infalivelmente. Então esse moço lembrou que aquele lugar onde ele estava havia um homem de Deus. Amém. Deus sempre vai colocar um homem de Deus na sua vida, uma mulher de Deus na sua vida, para te ajudar, te socorrer. Um profeta. E aí, esse homem de Deus aqui é honrado, e tudo que ele fala acontece infalivelmente. Por quê? Porque é o próprio Deus falando através dele. Então ele se lembrou do profeta Samuel. Aí ele disse: então vamos lá, vamos tentar achar esse profeta. Quem sabe a gente perguntando para ele sobre as jumentas, se ele sabe onde que se encontra. E aí ele comentou isso, falou para Saul. Saul falou assim: ah, é mesmo, então vamos lá ver se a gente acha. Vamos ver quem que é. Se alguém fala pra gente, alguma pessoa aí dá alguma noção de onde que ele está, quem que ele é, porque ele conhece, com certeza vai saber quem que é, porque aquilo que nós temos já acabou, os pães aqui não tem mais. E só que Saul, ele lembrou do seguinte: o que a gente vai levar para ele? O que nós temos de nós aqui para ofertar, para dar para esse profeta? Porque era um costume deles, quando ia consultar com um profeta, levar alguma coisa, levar uma oferta. E aí o moço pegou e falou assim: ah, eu ainda tenho aqui metade aqui. Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Você que está indo
para a casa de Deus, você que vai procurar uma resposta, uma solução, como você está indo para a casa de Deus? Você está indo de mãos vazias? Você está indo de qualquer jeito? Você está indo por ir só para dizer que foi? Como você está indo para a casa de Deus? Como você está? O que você está ofertando para Deus? O que você está fazendo de melhor para Deus? Então, quando nós tivermos que ir para a casa de Deus, que nós não cheguemos lá de mãos vazias, de coração vazio. Nós temos que estar com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus e aceitar o que Ele tem a nos dizer. Glória a Deus. Porque Deus é bom a todo tempo. A sua palavra é boa, perfeita e agradável. Só que nem sempre Deus vai nos agradar. Então a pessoa, ela quer ir numa igreja que tenha um monte de gente, que esteja lotada, que tenha campanha, porque você vai receber isso, porque Deus vai te dar aquilo, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, você vai ficar rico, Deus não é assim. A palavra que nós pregamos aqui, que nós estamos aprendendo, não é nada sobre isso. Deus pode dar? Pode, mas não é o principal. Então as pessoas, elas estão procurando Deus só em troca de alguma coisa. Aí eu vou lá, eu peço para Deus, vai fazer barganha, tem gente que faz barganha com Deus. Aí eu faço isso e Deus me dá aquilo. Deus não age dessa forma. Então, se você está procurando orientação de Deus e Deus te fala, Ele te orienta como é para você fazer, você tem que cumprir. E tem gente que ouve o que Deus está falando, mas não quer cumprir, não quer fazer porque não está te agradando. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Amém. Não para nos agradar, nos satisfazer, nem agradar homens. Nós temos que agradar a Deus. Então, Deus, Ele não vai se movimentar por causa dos nossos problemas. Ele ouve o que a gente está falando. Ele sabe o que a gente precisa, mas não é isso que comove Deus. O que comove Deus é o seu posicionamento. O que você vai fazer? O que você está fazendo? Você tem que agir. Então, o que aconteceu lá com Saul? As jumentas estavam perdidas. Se alguém chega, o pai dele fala assim: olha, sumiu as jumentas, precisa ir lá buscar. Aí ele fala assim: não, aí depois eu vou, aí amanhã eu vou. Não, o que ele fez? Ele pegou e já tomou uma atitude. Ele foi lá já atrás procurar. Deus quer que a gente tome uma atitude, que a gente tenha uma posição, que a gente haja. Nós precisamos agir. Nós muitas vezes pedimos, oramos, mas o que você está fazendo para melhorar essa situação? É igual eu falo, né? As pessoas gostam de receber as coisas de mão beijada, não quer fazer sacrifício. Nós temos que fazer a nossa parte. É preciso haver sacrifício da nossa parte para que nós possamos receber as bênçãos de Deus. Deus está pronto para nos abençoar. Graça é um favor não merecido. E Ele tem as bênçãos para nos dar. Amém, Jesus. Só que tem gente que quer receber a bênção, mas não quer o abençoador. Então não adianta ficar só pedindo as coisas, pedindo, mas também não vai no culto, não vai na igreja, não agradece, não louva, não adora. Então nós temos que fazer a nossa parte, para que Deus também possa agir a teu favor. E aí, Saul, ele
pensou, falou assim, bom, para nós podermos falar com o profeta, a gente precisa levar alguma coisa. A gente vai de mão vazia, como que eu vou lá? Então nós temos que pensar assim quando for adorar a Deus, quando for fazer alguma coisa para Deus. Nós temos que chegar a Deus com amor, com carinho, com graça, com adoração verdadeira. Porque Deus conhece os nossos corações, Ele sabe quem está vindo adorar a Deus de coração mesmo. Deus escolheu Davi porque era segundo o coração dele. Então Deus, Ele vai escolher você não pela sua beleza, pelos seus bens, se você é rico, se você tem posse. Deus quer saber de você, do seu coração. O que tem no seu coração? Qual que é a sua maior habilidade? O que você está fazendo com seus dons para ser usado na obra de Deus? Tem que ser usado na obra de Deus. E aí Saul falou isso daí para ele, né? Então quer dizer, o que você vai querer entregar para Deus para que você possa continuar recebendo os milagres? Você tem que fazer a sua parte. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Amém. Glória a Deus. E aí esse moço falou assim, não, eu tenho aqui um ciclo de prata, então a gente pode dar para ele, né? Eu vou oferecer a esse homem de Deus. Antigamente, em Israel, eles falavam vidente, então que é a mesma coisa que profeta. E aí eles estavam andando lá na cidade, né? Saul falou assim, é boa ideia, então vamos ver. E aí eles começaram a andar lá para ver se achavam esse homem de Deus. E aí, subindo eles para a cidade, acharam umas moças que saíam para tirar água e disseram-lhes, está aqui o vidente? E elas lhes responderam, sim, eis que aí tens o diante de ti. Apressa-te, porque hoje ele está na cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no altar do monte. Então, Saul foi, ele estava procurando o profeta, ele estava procurando o vidente. E aí, quando ele foi perguntar para as moças que estavam ali, falou assim, não, aí ele está aí, ó. Hoje ele está aqui. Então, quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai dar um jeito de colocar você naquele lugar para que aconteça a bênção na sua vida. Amém. Glória a Deus. Creio assim. É Deus que fez tudo isso daqui acontecer para que Ele achasse ali o profeta. Então, Deus faz tudo certinho. A gente vai, por que eu não fiz assim? Porque quando é de Deus, vai ser do jeito dele, não do nosso. E às vezes a gente planejando não dá tão certo. Quer dizer, não dá certo quando não é Deus que coloca a mão. Às vezes quando queremos fazer alguma coisa, se a gente faz sem orar, é certeza que dá errado. Mas quando você ora, coloca nas mãos de Deus e você espera a resposta de Deus, aí Ele abençoa. Glória a Deus. E aquilo que você vai fazer, vai frutificar. Amém. Porque é Deus que colocou a mão. Aleluia. E aí, eles foram e falaram, ó, Ele está aí. Aproveita porque hoje Ele vai fazer o sacrifício no altar. Aí entrando, vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer. Porque o povo não comerá até que Ele venha. Porque Ele é o que abençoa o sacrifício e depois comem os convidados. Subi agora, que hoje o achareis. Aí eles subiram à cidade e estando no meio dela, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao altar do monte. Então, na hora que eles estavam chegando lá, Samuel já estava vindo, porque ele ia fazer ali
o sacrifício, aí depois que eles fazem o sacrifício, eles comem. E aí, porque o Senhor revelará isto? O que aconteceu aqui? Quando Saul encontrou Samuel, Deus, ele revelara isto aos ouvidos de Samuel. O que Deus falou para Samuel? Falou mesmo. Samuel ouvia a voz de Deus, falou aos ouvidos dele. Um dia antes que Saul viesse, então Saul viria hoje. Então um dia antes, ontem, Deus já tinha falado com ele, que ele viria, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, ao qual ungirás por capitão. Então, o encontro que aconteceu ali não foi acidentalmente, foi o próprio Deus que marcou aquele encontro entre eles. Então, quando Deus vai fazer a obra, Ele coloca a mão, ocorre exatamente como Deus quer. E quando é assim, Deus abençoa. Então, Saul estava procurando Samuel. Só que Samuel já estava esperando ele, porque Deus já havia falado dele. Deus falou até da hora. Amanhã, mais ou menos por essas horas aqui, vai aparecer um rapaz de Benjamim. Ele falou até a hora, o dia e até de onde que era. Então, quando Deus faz a obra, Ele faz a obra completa, não é pela metade. Glória a Deus. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele não é homem para que minta. Amém. Se Ele prometeu, aguarde, é logo. Ele tem data para fazer esse milagre acontecer. Amém. Tome posse da sua bênção quando? Hoje, aqui. Glória a Deus. E Deus falou com Samuel, e Saul foi para aquele lugar guiado por Deus. Então Deus criou uma situação, fez com que as jumentas desaparecessem, aí fez com que Saul andasse para o lugar onde estava o profeta. Deus enviou ele para aquele lugar. Aí tem gente que fala assim para mim, já chegaram a perguntar para mim, porque eu venho aqui em Tupã, no culto, é 70 quilômetros da minha cidade, eu venho 2 vezes por semana. Aí tem gente que fala assim: lá na sua cidade não tem igreja? Tem várias, mas Deus quer que eu esteja aqui. Se Deus me trouxe aqui, é aqui que eu vou ficar. Eu tenho que ficar onde Deus mandou. Deus criou uma situação para que acontecesse, eu poder vir para essa igreja, vir para esse lugar, para que Ele pudesse me salvar da onde eu estava. Eu estava na idolatria, eu estava indo no lugar errado. E aí Deus me resgatou de onde estava. E hoje eu sou salva. Amém. Graças a Deus, porque Ele me trouxe aqui. E eu aceitei Jesus como meu único Salvador. Eu me batizei e aceitei a Cristo. Amém. E aí, o que aconteceu aqui? Aí então o encontro, ele já estava marcado por Deus. Deus já estava esperando Saul. Deus já estava esperando Saul ali naquele lugar, junto com o profeta. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Saul. Deus tinha uma obra para fazer na vida dele. As jumentas eram um problema. Só que o propósito era muito maior do que ele nem podia imaginar. Era uma bênção tão grande que ele nem podia imaginar por que aconteceu aquilo. Aí Deus falou com Samuel o dia, a hora, quem que era,
E o que ele ia fazer? O qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Amém. Então o povo, ele clamou, ele pediu por um rei. E Deus ouviu. Deus ouviu aquele clamor, aquele pedido. Mas aí, eles queriam um rei. Só que eles não sabiam quem que ia colocar, eles não indicaram ninguém, nem se voluntariaram. Falaram assim, eu quero ser rei. Por quê? Porque Deus já tinha em mente, eles já tinham escolhido que deveria ser o rei ali, que seria o primeiro rei. E aí quando Saul chegou naquele lugar, ele falou com Samuel. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu. Então quando Samuel viu Saul, Deus respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. Glória a Deus. Então Samuel estava saindo. Deus já tinha falado com ele um dia antes. E a hora que Samuel saiu, ele viu Saul, Deus já falou para ele, é esse daí. Deus marcou um encontro com Saul. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marco um encontro com Deus. Não precisa ser só aqui, às quintas e aos domingos. Nós podemos marcar um encontro com Deus em qualquer dia, qualquer hora, onde você está, qualquer lugar que você esteja. Que Deus, Ele está ali te esperando. Deus está aqui esperando toda vez que nós podemos vir. Deus está esperando, porque Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Então Deus mostrou para Saul, ali, é esse homem. Só que aí, e Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente? Então quer dizer, Deus já tinha falado para Samuel, é esse. Só que Saul não sabia quem que era. Então ele perguntou para o próprio profeta, quem que era o vidente? E aí Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao altar do monte e come hoje comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração eu te declararei. Amém. Então Saul chegou ali com uma ideia, pensando que iria falar com o profeta para saber onde que estavam as jumentas. Então ele veio ali com aquele propósito, né? O problema dele era a perda das jumentas. Só que Deus já tinha feito uma obra, começado a fazer uma obra na vida dele, desde quando ele saiu para procurar. E o que Deus, os meios que Deus usa, muitas vezes é totalmente diferente, às vezes até meio absurdo para nós. Mas Deus sempre tem um propósito, e Ele tem um caminho que Ele segue para poder chegar naquilo que Ele quer para nós. Glória a Deus. Então, aí o profeta falou para ele: então você sobe, come, você vai participar ali com a gente, vai ter um sacrifício, você vai comer, e vocês vão embora amanhã. Amanhã eu despeço vocês. E aí a gente vai conversar aqui, tudo que você tiver que falar, que você tiver dúvida, eu vou esclarecer ao teu coração. E quando aí ele falou isso e disse: e quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa do seu pai? Então o que Saul queria perguntar para ele, que era sobre a jumenta, o próprio profeta já foi lá, já falou assim: não se preocupe, porque já faz 3 dias, né? Então ficou ali 3 dias procurando, elas já foram achadas.
Não se preocupe que as jumentas já foram achadas. Então não preciso nem Saul perguntar, porque Deus já respondeu através do profeta. Glória a Deus. E aí Saul falou assim: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhante palavra? Aí ele entendeu o que Deus queria fazer com ele. Por que foi escolher justo a mim, que sou uma das menores tribos? Então ele não se exaltou, não ficou ali, pensando, nossa, ai que bom, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Não, ele foi humilde em reconhecer que ele não era nada, que a tribo dele era uma das menores. Então tinha a tribo de Judá, que foi de onde saiu Cristo Jesus, tinha a tribo de Rúben, Manassés, e Benjamim era uma das menores, a tribo do qual ele fazia parte. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai usar os pequenos. Às vezes Ele usa o simples, o humilde para fazer coisas grandes. Às vezes você pensa, eu não sou nada, o que eu sou? Por que Deus me escolheu? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por quê? Porque Ele tem um propósito na tua vida, e através da sua vida é para você abençoar outras pessoas, para você pregar, curar, salvar e libertar em nome de Jesus. E aí ele pegou e falou assim, porém Samuel tomou Saul e o seu moço e os levou à sala de jantar e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá aqui a porção que te dei, da qual te disse, põe-na, parte comigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espada com o que havia nela e pô-la diante de Saul, e disse Samuel: eis que o que foi reservado está diante de ti, come, porque se guardou para ti, para esta ocasião, dizendo: tenho convidado o povo, assim comeu Saul aquele dia com Samuel. E aí eles desceram do alto para a cidade e falou com Saul no terraço. Então eles tinham os terraços lá, eles conversaram, ficaram conversando a noite toda. E Samuel unge Saul como rei. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a tua herança? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, tornar-te-ás um outro homem. Amém, Jesus. Glória. Então Deus criou uma situação ali que parecia que não era nada, fez com que as jumentas se perdessem, para que Saul saísse da onde ele estava. Então muitas vezes é cômodo ali onde você está tudo quietinho, e às vezes Deus vai lá, cria uma situação para que ela possa fazer com que você tome uma atitude. Então nós precisamos agir, não adianta, Deus não vai ficar ouvindo a pessoa que só fica se lamuriando, murmurando, chorando, maldizendo. Deus não ouve esse tipo de oração. Deus quer que você vá lá e faça. Você tem que agir, tomar uma decisão. Então Saul, ele saiu de onde ele estava ali, foi procurar as jumentas. Só que foi o próprio Deus que criou essa situação. Fez com que ele fosse onde estava Samuel. Então Deus havia marcado já um encontro com Saul. E Saul foi para aquele lugar, guiado por Deus. E Samuel já sabia, porque Deus falou para ele. E Deus mostrou: é esse o meu escolhido.
E através dessa situação aqui, que Deus escolheu o primeiro rei de Israel. Eles queriam um rei. Deus acatou. Mesmo eles sabendo dos prejuízos que teriam. Mas Deus escolheu Saul. É assim que Deus faz conosco. Deus nos escolhe, muitas vezes, dependendo até de uma forma que a gente nem imagina. Deus cria uma situação, mas é porque Ele tem bênçãos grandes na sua vida. Amém? Amém.